Ora, quem é que está na origem das igrejas incendiadas por todo o lado? Eu acho que é mesmo caso para lembrar as palavras do Papa Paulo VI, que escreveu um dia que, por alguma fresta, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. E digo isto porque nos últimos 2 dias nós vimos mais 2 igrejas cristãs incendiadas no mundo ocidental. Uma foi em Londres e outra em Montreal. Lembram-se, claro, já que na passagem do ano, de 2025 para 2026, nós tivemos uma igreja histórica que foi destruída pelo fogo em Amsterdão. E agora, nestas 2 noites, tivemos mais a King's Hall Church, em Londres, e a Igreja de São Paulo, em Montreal, que foram ambas consumidas pelas chamas. Ora, quando é que nós podemos começar a dizer a todos que isto não são casos isolados? Isto está a acontecer no mundo ocidental e só aqui na Europa registaram-se oficialmente 94 ataques confirmados por fogo a igrejas cristãs em 2024. Mas não são só estes 94 casos, é que há mais de 200 casos por confirmar, que ainda estão em investigação, e por isso nós podemos dizer que os números têm subido praticamente para o dobro a cada ano que passa. Várias centenas de igrejas e locais de culto foram alvo de incêndios ou tentativas de incêndio nos últimos anos por toda a Europa. Olhem, por exemplo, só em França ocorreram dezenas de ataques a igrejas neste ano de 2024, que é o último ano que temos os dados oficiais, e isto incluiu incêndios graves que consumiram não só as igrejas, mas também os edifícios históricos adjacentes. Mas mais do que isso, por exemplo, um imigrante requerente de asilo do Ruanda, há uns anos, confessou que não só ateou fogo à Catedral de Nantes, como depois matou o padre que o tinha acolhido. E também é de lembrar que essa mesma França, teve um padre morto, que foi o primeiro mártir da Europa às mãos de um grupo jihadista do Estado Islâmico. Foi o padre Hamel. Tinha 85 anos e morreu depois de celebrar uma missa porque viu 2 terroristas a entrar na sua igreja que o obrigaram a ajoelhar-se e depois degolaram-no a sangue frio. Sabem quais é que foram as suas últimas palavras? As últimas palavras do padre Hamel foram: "Afasta-te de mim, Satanás." É claro que depois o Papa Francisco referiu-se mesmo ao padre Hamel como sendo um mártir. Mas nós temos que dizer porque é que ele foi mártir. Se falarmos, por exemplo, da Alemanha, nós vemos neste relatório, que é o relatório do Observatório da Intolerância e da Discriminação contra os cristãos na Europa, vemos que a Alemanha liderou o número de casos documentados de ataques com fogo. Só a Alemanha representa 1/3 de todos os ataques incendiários nesta nossa Europa de 2024. E nós não estamos só a falar dos casos documentados, porque existem muitas centenas de outros que não estão documentados ou estão com investigações que não foram conclusivas e, portanto, não aparecem nos números oficiais. É no Reino Unido, é em Espanha, é na Áustria. Estes países também estão entre os países com o maior número de ataques incendiários a igrejas cristãs. Ora, o que há em comum entre todos estes países? Nós sabemos bem. Onde é que está a cobertura mídia sobre isto? Não está. Ninguém fala disto. Onde é que estão as explicações sobre quem são aqueles criminosos que vêm para a Europa e incendeiam as nossas igrejas? Está tudo silenciado. Escondem a origem e as nacionalidades dos criminosos que vêm para cá incendiar as nossas igrejas. Ora, não vale a pena, porque todos nós sabemos que isto não é acidental e há aqui um padrão claro de ataques contra as igrejas cristãs em toda a Europa. E isto começou a acontecer desde que a imigração islâmica começou a crescer na Europa e nos nossos países. E, portanto, aqui os incêndios criminosos estão a multiplicar-se ano após ano e nós continuamos sem respostas públicas eficazes. Há aqui um padrão e todos sabemos o que está por trás desta escalada de ataques incendiários. Não é só às igrejas, é à nossa herança cristã, ao nosso património e à nossa espiritualidade europeia, à nossa espiritualidade cristã. E, portanto, tu que estás a ver este vídeo, para já obrigado por teres visto e, olha, por favor, não te cales. Pergunta sobre isto, exige respostas, partilha esta verdade com todos aqueles que conheces, porque já sabemos que a imprensa mainstream vai silenciar totalmente este assunto e nós é que sabemos o que está em jogo. O que está em jogo é a nossa identidade, a nossa cultura, a nossa fé e a nossa própria civilização.